Intacta 2 Xtend, por um manejo inteligente na nova era da soja. Os princípios básicos sobre o nosso entendimento é, em primeiro lugar, conhecer muito bem a propriedade, ter um histórico dessa propriedade. Sem histórico, não adianta eu dizer que estou fazendo uma boa prática, por quê? Porque às vezes eu vou fazer uma recomendação sem saber o que eu tenho nessa área e talvez o produto adequado não é o ideal para aquele tipo de aplicação. Conhecendo qual é o histórico dessa área, os problemas que eu tenho, principalmente de plantas daninhas, eu vou para o segundo passo, que é o quê? Entender que produtos eu tenho que recomendar ou utilizar para que ele tenha uma boa eficácia sobre essa planta daninha, seja pré-emergente ou pós-emergente das plantas daninhas. Indo numa sequência lógica, conhecendo a área, conhecendo a planta daninha, eu tenho que saber o quê? Qual o estágio que eu tenho essas plantas daninhas no momento da minha aplicação. Esse para mim é um dos grandes fatores que eu tenho que entender que ele é vital para que o produto funcione bem. Quando eu aplico fora do estágio ideal da planta daninha, normalmente eu tenho o quê? Eu tenho escapes iniciais e que num futuro próximo podem se transformar em resistência. Indo para o próximo passo, que produto eu uso para aquele alvo que eu tenho como problema nessa área? Dose adequada, produto adequado e volume de pulverização, que também é muito importante. Por quê? Porque dependendo do produto, seja ele de contato ou seja ele sistêmico, eu tenho que ter uma interpretação correta desses dois tipos de atuação do produto para que ele consiga fazer uma boa performance sobre a planta daninha. Contato, volume de pulverização um pouco maior, sistêmicos, como ele transloca mais fácil na planta, dentro de volumes de pulverizações adequados das recomendações. E eu diria que talvez o principal ou o mais importante de todos eles seria a rotação do mecanismo de ação dos herbicidas. Isso é fundamental porque a história já nos mostra. Nós tivemos historicamente lá no passado o Scepter como sendo um dos primeiros produtos que adquiriu resistência ao leiteiro, porque se usava com muita frequência, todos os anos o mesmo herbicida e ao longo dos anos começou a se fazer o quê? Diminuir as doses do produto. Levou-se aos primeiros casos de resistência aqui na região de sojicultura. Na sequência veio o glifosato. Hoje nós já temos com quantos produtos nessa situação? Por quê? Uso frequente, doses talvez nem adequadas para o tipo de planta daninha que eu estaria utilizando. Mas o principal de tudo isso, quando eu falo em rotação do mecanismo de ação, é um problema seríssimo que nós enfrentamos hoje na agricultura, que é a rotação de culturas. Porque quando eu falo em rotacionar o mecanismo de ação, eu tenho que ter no meu sistema de produção, e isso é o mais importante, o milho. O milho é a cultura que me proporciona usar herbicidas com mecanismos de ação diferentes daqueles que eu uso na soja e que nos auxiliariam no contexto a melhorar, digamos, essa performance dos herbicidas para a soja. Muitas vezes o que acontece? O produtor tem aquela regulagem tradicional que ele vem executando no seu dia a dia e acha que com isso a máquina sempre vai estar naquele padrão que ele deveria. Uma das coisas muito importantes que os produtores têm que cada vez mais ficar atentos é com relação às limpezas dos equipamentos após as aplicações, que muitas vezes começam a incrustar produtos no sistema como um todo e isso acarreta muitos problemas. A gente sabe muito bem que nós temos herbicidas hoje, que ainda não estamos na era de camba, mas que tem herbicidas hoje, que se você não fizer uma boa limpeza de tanque, ele acaba trazendo algumas fitotoxicidades para a cultura. Mas então, nós temos o manômetro, temos as pontas, temos as bombas, temos todo o circuito da máquina que precisa ser revisado todos os anos antes da sua utilização. E principalmente após a utilização diária, sempre a gente fala em perder um tempinho, a gente ganharia um tempo com as limpezas desse equipamento. Porque quando eu faço a limpeza após a utilização no dia a dia, eu acabo fazendo o quê? Deixando o pulverizador sempre em dia, com todos os circuitos em ordem para que no dia seguinte ou na próxima aplicação que eu vier a fazer, ele esteja em condições para mim fazer uma boa aplicação.
todo equipamento ele deve ser visto como um complexo e não apenas como uma ponta ou como um manômetro. Tem que estar tudo alinhado para que, quando eu fizer a regulagem dele, aferir se o volume de pulverização está de acordo com a minha ponta está solicitando, eu realmente possa então aplicar os produtos naquele momento correto e eu estou fazendo todo o circuito aquele de boa prática para que realmente eu alcance a eficácia dos produtos. Logicamente que o produto ele é um dos componentes que fazem parte do manejo das plantas daninhas. Agora, para mim fazer com que esse herbicida tenha uma eficácia e realmente faça o objetivo dele, que é fazer um bom controle, eu tenho que observar todas as condições que estão antes do seu uso. E começa, logicamente, por uma boa regulagem da máquina, a condição da planta e a condição do ambiente. O herbicida, como eu disse, ele é um dos componentes e que se eu não souber manejar todos esses princípios ou essas condições que estão antes do uso dele, muitas vezes nós atribuímos ao produto, ao herbicida, a falta de eficácia que muitas vezes nós sabemos que ele é um dos componentes apenas. É muito importante a gente deixar claro que pulverização é um processo muito crítico dentro da soja, do milho, das inúmeras culturas que a gente tem, né? Nós vivemos um país tropical com inúmeros desafios de plantas daninhas, de insetos, de fungos. Então, assim, a realidade, a usabilidade da aplicação é extensa no nosso país, né? Então a gente acredita que aplicando de uma maneira correta, usando de uma maneira mais inteligente os produtos agroquímicos, a gente vai ter mais sucesso. A gente vai ter mais sucesso no manejo dessas plantas daninhas, insetos e fungos, mas também a gente vai trazer mais sustentabilidade para o sistema. O momento exato da aplicação do dicamba. A gente recomenda que na pós-emergência da soja, tá? Isso pode variar de região para região, mas a gente recomenda que ele seja aplicado em 15 a 20 dias depois da emergência, que é quando eu tenho o período de interferência de plantas daninhas na cultura, né? E eu posso usar ele junto com o manejo que eu já faço de glifosato. Então, existe essa recomendação, que ele venha na pós-emergência junto com o manejo que o agricultor já está fazendo de glifosato. Inúmeros produtos vão ter bulas, recomendações diferentes, mas basicamente os 10 passos do manejo inteligente de dicamba são a escolha da formulação, né? Então a gente recomenda que o agricultor use dicamba DGA com Roundup Transsorb R, que é um glifosato à base de sal de potássio, mais redutores de deriva e volatilidade. Então a escolha da formulação é algo essencial na aplicação desse produto. O segundo ponto vem o tamanho das plantas daninhas. Então, como eu disse no início, né, que a gente não pode abandonar as boas práticas para dessecação e plantar no limpo. Essas plantas daninhas não devem ultrapassar 10 centímetros, elas são plantas daninhas ainda pequenas para o manejo do dicamba, tá? Então, é super importante ter a consciência disso, né, que não são plantas adultas, florescidas, altas, grandes no campo que a gente vai manejar com dicamba na pós-emergência da soja. As escolhas do pulverizador, então a gente recomenda que use pontas de aplicação, né, que produzam gotas ultra grossas. A recomendação é também trabalhar com uma velocidade de pulverização que não ultrapasse 25 km por hora, o pulverizador. Altura de barra entre 50 e 60 centímetros. O volume de cauda, por a gente trabalhar com gotas ultra grossas, a gente tem que trabalhar com volume de cauda de acima de 100 litros por hectare, tá? Para garantir a melhor eficiência do produto. Também tem um ponto muito importante relacionado à limpeza desse pulverizador. Então a gente recomenda que faça a tríplice limpeza desse pulverizador, a limpeza externa. A gente tem um protocolo que a gente está ensinando esse agricultor a fazer essa limpeza desse pulverizador.
E por último, o treinamento dos operadores. É super importante que as pessoas que estão lá na prática, realmente aplicando o produto, sejam treinadas. Todas essas tecnologias que nós estamos vivenciando, que estão vindo, ela tem um detalhe muito importante que o produtor e nós técnicos principalmente também temos que começar a conversar para nos entendermos. Essas tecnologias não admitem se ou mas. Por quê? Se eu fizesse ela depois. Se eu usar isso aqui. É aquilo que está sendo recomendado. Porque elas são tecnologias que exigem muita segurança, tanto para o aplicador, como para o meio ambiente, que também é importantíssimo nesse contexto como um todo. Então, quando eu tento fazer alguma coisa fora desses quesitos que estão sendo estudados justamente para isso, é o que a gente gostaria de deixar como mensagem. Siga corretamente a utilização da tecnologia, não do produto. Que nós temos que pensar na tecnologia. Se eu pensar em produto, eu acabo com ele em 2 toques. Agora, quando eu penso na tecnologia, eu tenho que pensar a longo prazo, que é o quê? Utilizá-lo da melhor forma possível para postergar, num longo prazo, o uso dessa tecnologia, que ela veio só para quê? Para nos ajudar e auxiliar o produtor, que vai garantir a sua sustentabilidade e rentabilidade. Eu acho que nós temos que começar a rever um pouco a nossa agricultura, tanto nós profissionais como os agricultores, fazer um processo educativo das boas práticas agrícolas que desencadeiam logicamente no quê? Em eu ter a melhor eficácia dos produtos na sua essência. Porque muitas vezes nós queremos fazer com que o produto cumpra uma missão e nós estamos deixando em aberto uma lacuna que vem um pouquinho antes do produto, que é como eu vou usar esse produto da melhor maneira possível. Intacta 2 Xtend, por um manejo inteligente na nova era da soja.